Boa tarde, me chamo Robson Luiz e venho aqui com a Emília Vitória. Eu venho aqui fazer perguntas sobre o ato do racismo e aqui vem uma. Você já sofreu algum ato de racismo? Sim. Como você lida com o racismo? Colocando na minha cabeça que eu não sou aquilo que a pessoa tá falando. Certo. Você já denunciou? Por quê? Porque eu coloco na minha cabeça que eu não sou aquilo que a pessoa tá falando e que eu sempre acho que eles não vão resolver. Certo. E qual foi a sensação de sofrer esse racismo? Ruim. Você se sente diminuída. O que você acha do racismo atualmente? Eu acho uma discriminação que machuca bastante as pessoas, ainda mais aquelas pessoas que não conseguem lidar. Tá bom, é isso aí. Boa tarde. A continuação, as outras perguntas eu venho aqui com o... Renato da Silva Gaspar, do primeiro ano. O que acha do racismo atualmente? Eu acho que está sendo muito normalizado hoje em dia, ainda mais pelos brancos, pelo fato de o branco tá viralizando com trança, né? Não é uma coisa que é para ser normalizada. Certo. Você acha que foi só nesse país aqui ou no mundo inteiro é normal? Eu acredito que está sendo no mundo inteiro, entendeu? Ainda mais, deixa eu ver, aqui no Brasil. Certo. Foi isso aí. Boa tarde. Olá, boa tarde, meu nome é Emily, estou aqui com 2 convidados para a gente se aprofundar sobre o assunto do racismo. Nicolas. Vamos lá. O que você acha sobre o racismo? Muito ruim. Não deveria existir. Não deveria acontecer, não. O racismo afeta na sua vida? Bastante. Sim, claro. De que forma? Muito ruim. Autoestima. E no ponto de vista de vocês, quais seriam as soluções para combater esse tipo de agressão verbal? Denunciar. Fazer um BO. Olá, boa tarde. Me chamo Evelyn. Estou com 2 convidadas aqui para a gente se aprofundar no assunto do racismo. Mariane, da Beatriz. Olá. O que vocês acham sobre o racismo? Uma coisa muito ruim, muito grave, não deveria acontecer isso, que pode causar várias mortes, algo que não deveria existir. Vocês já sofreram racismo? Sim, E como vocês lidaram com isso? eu não soube lidar, eu chorei. Eu também. Chorei muito. Vocês procuraram alguém? Não. Não. Procurei remédio. Eu procurei guardar no seu peito. No seu ponto de vista, qual seria a solução para combater o racismo? Denunciar e sempre quando alguém fazer racismo com alguém, você reclamar e pedir. Ficamos por aqui. Boa tarde, professor Luciano. Eu e meu grupo, o Léo, Cauã e eu e Giovanni, que está gravando agora, a gente veio aqui para fazer uma entrevista com o senhor. Tudo bem? Tudo bem. Você está bem? Estou bem tranquilo aí com vocês agora. Sim. Melhor. Bom, eu vou começar a falar a primeira pergunta. Professor Luciano, você já sofreu algum tipo de agressão racial? Já, Antônio, porque assim, em alguns momentos, assim, porque da vida a gente não se reconhece muitas vezes, né, quando criança, quando pré-adolescente, né, eu não tinha uma consciência do que era ser negro, por exemplo. Sim. Então, em algum momento eu sofria esse racismo, mas eu não entendia se eu estava sofrendo ou não, até porque muitas formas de racismo elas são muito naturalizadas, né? Como aquela do exemplo de uma pessoa que pergunta para você encontrar algum produto no mercado, quando sendo você entendendo que você é um funcionário do mercado, né? Já está implícito, né, a ideia ali, né? Depois a gente vai entendendo, ou quando você vai fazer uma entrevista de emprego, né? Isso já passei para... Em algumas situações você vê que mesmo apesar do que se pede, né, das qualidades e qualificações do candidato, você vai perceber que às vezes no finalzinho, quando ficou 2 ou um candidato
um candidato negro, branco, em alguma situação, por algum motivo, se escolheu o branco. Estou dizendo que hoje se faz, é tudo assim, não é dessa maneira, tá? Mas isso pode ocorrer. E é muito silencioso, né? Sim. Bom, não sei se eu falei demais, né? Não, está tudo bem. Bom, agora o Cauã de Souza vai falar sobre... Minha pergunta agora. Exatamente. Então, boa tarde, senhor Luciano. Agora, então, como o Antônio já explicou, vou falar sobre a minha pergunta, exatamente como ele fez. Então, minha pergunta se trata sobre o seguinte. Luciano, além dos negros, existe algum outro, alguma outra cultura, algum outro povo, grupo que sofre esse tipo, no caso esse mesmo racismo, esse mesmo preconceito? Sofre, Cauã. Então, assim, olha, você me fez lembrar aqui imediatamente, pensei no povo indígena, mas também vamos lembrar hoje, né, mais atual também, no povo boliviano também, tá? Por que esses povos sofrem de alguma forma de discriminação, né? O que está por trás disso é a dominação, o poder econômico, né? Então, a ideia de aquela raça, né, ou povo é inferior. Então, a gente pode ver claramente, às vezes, né, por exemplo, eu vi uma cena, né, só para citar uma coisa bem rápida aqui, de uma senhora com uma criança, índios, né, pedindo esmola na Praça da Sé. Né? É uma coisa bem chocante, né? Porque você vê o quanto ele deveria estar inserida na sociedade de um modo ou de outro, que a gente pode pensar, mas é índio, então tem que estar lá na sua tribo, no seu lugar. Né? Ela pode estar no seu lugar, no seu espaço e tempo, mas enquanto a sociedade é um povo, é uma raça e pode conviver, né, com as diferenças. Isso, igualmente, né? Mas então a gente vê que as exclusões são muito sutis, né? Só para citar um exemplo aí. Tá? Agora Léo Francas vai falar a sua pergunta. Pode falar, Léo. Bem, professor Luciano, como o Antônio falou, agora eu irei fazer a minha pergunta. O que eu tenho que perguntar é, você conhece alguém ou já viu alguém sofrendo racismo? Já. O pior que eu já vi dentro do próprio espaço da universidade. Né? Você está nomes. Tem alguém bem famoso, né, que até vocês estão fazendo trabalho aí, tá? Eu conheço a Djalmina Ribeiro pessoalmente, tá? E eu já vi algumas situações, né, onde, por exemplo, ela, apesar dela estar estudando lá na universidade e também já ser uma jornalista, em algumas situações muito sutil, ali também ter sofrido alguma forma de preconceito. Até porque, assim, volto de novo a bater na tecla, é muito normal, né, entre aspas, que eu, por exemplo, chame uma pessoa de neguinho ou algo assim, ou outras formas mais violentas, né, que pode estar incluso aí a questão também, tá? Porque como bem você lembrou em outro momento, né, que é estrutural, exatamente. Bom, agora deveria acabar aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para você, professor. Se você pudesse ter o poder de, tipo assim, poder de fazer qualquer coisa, você ia acabar com o racismo? Olha, boa pergunta, né? Uma pergunta difícil, mas ao mesmo tempo eu penso que essa forma da gente acabar ou de diminuir começa pela educação, né? Então, na educação, e o que vocês estão fazendo aqui, que a gente cria uma nova consciência, que a gente cria uma nova forma de pensar e de agir, né? Então, realmente, pela educação a gente pode fazer muita coisa, e a educação ela pode ensinar formas do agir político.